Continuando aqui com a nossa aula, em cálculo 2, esse conceito de reta tangente, ele é ampliado para o plano tangente e reta normal, tá? Nesse caso, a gente está trabalhando com, vamos pensar numa função de duas variáveis, tá? Imagine que eu tenho uma função z igual a f de xy, tá? Eu vou ter uma superfície, tá? Porque eu vou ter duas variáveis no domínio, que eu vou chamar aqui de x e y, ou poderia ser o contrário também. E eu tenho uma variável na imagem, que é z. E o z está aqui, é a altura. Qualquer ponto da minha superfície vai ser um ponto tridimensional, com três coordenadas. Uma para x, uma para y e uma para z. Então, você imagina o seguinte, em cima de uma superfície, eu tenho uma infinidade de retas tangentes passando por aqui, certo? Então, se você pega uma superfície qualquer, um ponto de uma superfície, você vai ter várias retas tangenciando esse ponto, tá? Isso significa que eu não tenho mais o conceito de uma reta tangente, mas eu tenho infinitas retas tangentes. Então, o que eu estou procurando não é a equação da reta tangente, mas a equação do plano que contém todas as retas tangentes. Então, a gente vai generalizar isso para o conceito de plano tangente, certo? E também existe o que a gente chama, a partir de agora, de reta normal, que é uma reta, também em três dimensões, que ela passa por esse ponto P da superfície, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Então, essa reta normal, ela é perpendicular ao plano. Isso significa que ela é ortogonal, ela forma 90 graus com todas essas retas tangentes que estão aqui dentro. Certo? E como é que a gente faz para calcular? Em primeiro lugar, para poder aplicar a fórmula que eu vou explicar para vocês, eu preciso que a minha superfície, que é a minha função, ela esteja num formato específico, tá? Esse formato é o seguinte, eu vou criar uma grande fórmula de x, y, z, com todas as letras. Aqui eu tenho tudo misturado, isso é uma forma de uma equação, é a equação da superfície, tá? E tem que estar igualada a zero, certo? Eu vou pegar um dos pontos dessa superfície, eu vou chamar de ponto P. Significa que P satisfaz a minha fórmula. Se eu trocar esses valores de x0, y0 e z0 aqui, na superfície, o resultado da minha conta tem que dar zero, tá? Eu consigo calcular a equação do plano tangente a essa superfície no ponto P usando essa fórmula que está aqui, que é A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0 igual a zero, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto que eu estou no momento. Então, tem que ser informado pelo exercício. Tá? E mais, A, B e C são as coordenadas do gradiente da superfície F no ponto P também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa fórmula da superfície, derivar com relação a x, y e z, derivada parcial, substituir o ponto em cada uma dessas derivadas. A gente vai achar um valor chamado de A, o outro B, o outro C, e a gente vai e isso que representa para a gente as coordenadas do gradiente. Eu não preciso nem chegar a montar o gradiente, porque eu vou usar esses valores na equação do plano tangente, tá certo? Então é assim que vai funcionar. Na verdade, não é muito complicado. Basicamente, o que a gente faz? A gente calcula o gradiente e depois aplica uma fórmula, tá? A fórmula da equação do plano tangente.
Agora, aquela reta normal que eu falei para vocês, que ela é, no caso, ortogonal ao plano tangente e passando pelo ponto P, ela pode ser calculada através dos seguintes formatos. Eu tenho aqui uma limitação, tá? Reta, para vocês que já viram lá cálculo vetorial, reta no espaço tridimensional não tem equação cartesiana, não tem uma única equação que representa. Eu tenho que usar ou um formato chamado de paramétrico, onde eu vou dar um conjunto de equações paramétricas para essa reta, ou um conjunto de equações simétricas, tá? Então é o seguinte, como é que funciona a representação paramétrica? Você vai criar uma equação em função de um parâmetro t, vou botar aqui, ó, em função de um parâmetro t, que você vai escrever x, y, z, que são as variáveis dos pontos da reta, que representam as coordenadas dos pontos da reta. O x vai ser igual a at mais x0, o y, bt mais y0, e o z igual a ct mais c0, aonde t equivale ao parâmetro, vai ser nossa nova variável, a, b, c são as coordenadas do gradiente, x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P. Então repara que com o mesmo gradiente eu também consigo montar a equação paramétrica, as equações paramétricas da reta normal. E equações simétricas. Repara que eu tenho aqui dois símbolos de igual. Um símbolo aqui e um símbolo aqui, ó. X menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Então essas duas igualdades também vão me fornecer um conjunto de equações, tá? Então o que eu vou fazer? Se eu esquecer aqui, eu vou igualar, eu vou encontrar uma equação de x e y. Se eu esquecer aqui, eu vou igualar, eu vou encontrar uma equação de y e z. E se eu esquecer aqui no meio, eu vou igualar os dois extremos e eu vou ter uma terceira equação que envolve x e z. Então eu não tenho uma equação única com as três letras. Eu tenho três equações com as letras duas a duas, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos fazer um exercício? Vamos testar um pouquinho aqui, olha só. Vamos lá. Antes de começar, eu tenho aqui uma superfície, x ao quadrado y mais 3x ao cubo menos 18 igual a zero, tá? Então, eu tenho uma fórmula de x, y, z igualada a zero. Essa fórmula, ela vale x ao quadrado y mais 3xz ao cubo menos 18 igual a zero. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular as coordenadas do gradiente agora. Primeiro, eu vou calcular a derivada de f com relação a x, a derivada de f com relação a y e a derivada de f com relação a z também. Tá? Então vamos lá. Derivando isso aqui com relação a x, o 2 vem para frente, 2xy, mais. E derivando aqui com relação a x, derivada de 3x é 3, repete z ao cubo. O 18 vai embora. Voltando de novo, derivando isso aqui com relação a y, derivada de y é 1, repete x ao quadrado. Como aqui não tem y, acabou, fechou. E derivada com relação a z, esse aqui não tem, é constante, vai embora. Esse 3 vem para frente, vai dar 9, repete o x e o z cai para quadrado, tá? E agora eu vou substituir. Porque eu sei que x0 é igual a 2, y0 é igual a 3 e z0 é igual a 1, conforme foi informado pelo ponto P, tá? Que tem que ser dado no início do exercício. Então vamos lá. Substituindo aqui, eu vou ter 2 vezes o x, que é 2, vezes o y, que é 3, mais 3 vezes o z,
que é 1 ao cubo. Isso vai dar, para cá, 12 mais 3, que é 15. Tá? Esse é o valor que a gente chama de A para montar o vetor gradiente. Aqui eu vou substituir o 2, vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Esse 4 representa o B do vetor gradiente para mim. E por último, a f de z, que é 9 vezes x, que é 2, vezes z ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar 18, que é o valor de C para mim. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é a equação do plano tangente. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar os valores de A, B e C que eu achei e vou montar aqui. Vamos lá. A é igual a quanto? 15, que tem que multiplicar x menos x0. Então, x menos 2. Mais o B, que é 4, que tem que multiplicar y menos y0. y0 é 3. Mais o C, que é 18, que tem que multiplicar z menos z0. z0 é 1. Então, o resultado disso vai ser igualado a zero. O que a gente vai fazer? Vai distribuir a multiplicação aqui de todo mundo para poder eliminar esses parênteses, certo? Então, eu vou ficar aqui com quanto? 15 vezes x, 15x. 15 vezes 2, 30. 4 vezes y, 4y. 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 18 vezes z, 18z. Menos 18 vezes 1, 18. Agora, eu vou... Aqui, opa, ficou faltando 15x aqui. 15 vezes x, 15x. E 15 vezes menos 2, menos 30. Agora eu vou repetir toda a parte literal. Tá? Toda a parte que só tem, no caso, letra. Então vai ficar 15x mais 4y mais 18z. E eu vou somar a galera que é constante. Menos 30, menos 12, menos 18, vai somar pra gente menos 60, que eu vou igualar a zero. Então, eu resolvi. Esse exercício me deu a equação do plano tangente para essa superfície aqui no ponto que foi solicitado. Por outro lado, eu também vou poder achar aqui a equação da reta normal, que eu vou utilizar as mesmas informações. No caso, eu também preciso de x0, y0, z0 e a, b e c. Então, só que aqui eu tenho duas versões. Então, eu vou montar as duas para vocês verem. Primeiro, a paramétrica. Tá? Na forma paramétrica, eu vou ter que a minha reta vai ser igual a x, y, z, que é igual a ABC, vamos botar aqui, ó, 15, 4, 18, cada um deles vezes um parâmetro do paramétrico, t, mais as minhas coordenadas de x0, y0 e z0. Tá? É muito fácil. E para montar as equações simétricas, forma simétrica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, basicamente é você pegar essa mesma fórmula do plano tangente, mas em vez de usar aqui a adição, você vai usar símbolos de igual e o A, B e C ficam embaixo. Então, olha só como é que é fácil aqui. Na verdade, eu vou ter x menos 2 sobre 15. Em vez de somar, eu vou botar um igual. Y menos 3 sobre 4. E aqui, z menos 1 sobre 18. Tá? E eu consegui responder tanto o cálculo do plano tangente quanto a reta normal em dois formatos diferentes. Os dois formatos são equivalentes, certo? Isso significa que
eu posso utilizar cada um deles, tá bom?